Bem, pessoal, nessa aula de logaritmos, é uma revisão dos principais pontos, né, que a gente pode falar sobre logaritmos e que são úteis para a gente resolver a maioria dos problemas, né, relacionados a logaritmos. E eu vou dar o exemplo de uma aplicação, né. Nessa primeira parte, a gente vai fazer uma definição dos logaritmos, a gente vai apresentar os logaritmos e vai resolver alguns logaritmos básicos, né. A gente vai conhecer uma forma de se resolver a maioria das equações que tem logaritmos, né. Para começar, vamos à definição de logaritmo. O logaritmo é uma função matemática e tem uma conexão com as funções exponenciais. Na verdade, a partir de uma equação de logaritmo, nós podemos obter uma equação exponencial. Então, para a gente definir logaritmo, a gente tem que uma função logaritmo é um valor que eu vou chamar de y. O x, nesse caso, se chama logaritmando. É a variável em que eu estou aplicando o logaritmo. E o b é chamado de base do logaritmo. Dada essa função logaritmo, a gente tem uma correspondência com as funções exponenciais. E essa correspondência se dá da seguinte forma. Da função y log de x na base b, a gente tem uma correspondência de que b, que é a base do logaritmo, elevado a y é igual a x. Ou seja, a partir da equação dos logaritmos, a gente tem uma equação exponencial com os mesmos componentes usados na função logaritmo. A base, inclusive, é a mesma da equação exponencial. A base b, no caso, é a mesma tanto para o logaritmo quanto para a equação exponencial. E o x, que é o logaritmando, se torna o resultado dessa exponenciação. Então, portanto, b é base do logaritmo, né? Como a gente já tinha falado. E a gente tem as seguintes condições para que exista essa função logaritmo. A primeira delas é que b tem que ser maior que zero, ou seja, positivo, e diferente de 1. E também o x tem que ser maior que zero. Claro, né? Se o b for positivo, qualquer coisa que o y seja, uma coisa positiva elevado a qualquer coisa, continua sendo positivo, né? Então o x vai ser sempre positivo também. Se você for olhar, na verdade, o logaritmo é uma função inversa. É o que a gente chama na matemática de uma função inversa da função exponencial. Vamos resolver então o seguinte exemplo. Logaritmo de 1000 na base 10. E vamos obter y, que é o resultado dessa operação, que é a função logaritmo. Para isso, primeiro a gente vai transformar na equação exponencial correspondente. Então, se você tem log de 1000 na base 10 igual a y, você fazendo aquela conversão, você vai ter que 10 elevado a y é igual a x. Agora, para a gente resolver, basta a gente transformar o 1000, o lado onde tem 1000, em uma potência de 10, porque aí a gente pode comparar os expoentes. Aí você precisa analisar, por exemplo, 1000 no caso é 10 ao cubo, né? Se você multiplicar 10 vezes 10 é igual a 100, vezes 10 é igual a 1000. Então, 1000 é igual a 10 vezes 10 vezes 10, que é igual a 10 ao cubo, né? Substituindo aqui, a gente fica com a equação 10 elevado a y é igual a 10 ao cubo. E aí o que a gente vai ter, comparando os expoentes, a gente vai ter que y é igual a 3. Portanto, a gente vai usar esse método para resolver muitos dos logaritmos mais para frente. Agora a gente vai resolver alguns logaritmos básicos, que são os logaritmos mais simples e que vão ser úteis para a gente também resolver outros logaritmos mais difíceis. A gente já sabendo alguns logaritmos de antemão, vai tornar alguns problemas mais fáceis. Por exemplo, log de 1 na base b. A gente pode resolver usando o mesmo processo, né? Transformando uma equação exponencial. A gente obtém que b elevado a y é igual a 1. Como 1 é qualquer coisa elevado a zero, a gente pode transformar, por exemplo,
3 elevado a 0 é igual a 1. 2 elevado a 0 é igual a 1. Qualquer número elevado a 0 é igual a 1. Então a gente pode colocar 1 como b elevado a 0. Portanto, essa equação fica b elevado a y é igual a b elevado a 0. Comparando, de novo, os expoentes, o que a gente vai encontrar? Y é igual a 0. Portanto, o logaritmo de 1 na base b, seja b qualquer valor, né, contanto que seja positivo diferente de 1 na definição, logaritmo de 1 na base b é igual a 0. Vamos para o segundo logaritmo básico. Log de b na base b, ou seja, um logaritmo onde tanto o logaritmando e a base são iguais. Pelo mesmo processo, a gente transformando na equação exponencial, a gente observa que b elevado a y é igual a b. Mas o b é a mesma coisa que b elevado a 1. Afinal, qualquer número elevado a 1 é ele mesmo, né? Portanto, a gente fica com b elevado a y é igual a b elevado a 1. Comparando de novo os expoentes, a gente tem que y é igual a 1. E, portanto, o logaritmo de b na base b é igual a 1. Ou seja, o logaritmo onde a base e o logaritmando são iguais é igual a 1. O terceiro logaritmo básico é o logaritmo de 1b elevado a c na base b. Ou seja, você tem a base b e o logaritmando é uma potência de b. De novo, a gente vai usar a mesma propriedade para resolver, né? A gente vai transformar na equação exponencial e a gente vai encontrar que b elevado a y é igual a b elevado a c. E aqui a gente não precisa fazer nada, já pode comparar os dois expoentes e encontrar que y é igual a c. Portanto, o logaritmo de um b elevado a c na base b é igual a c. Esses três logaritmos básicos que a gente resolveu podem parecer muito simples, mas eles são muito úteis para a gente resolver problemas de logaritmos. Simplificar alguns logaritmos que a gente precisa resolver, e mesmo que você não lembre no futuro, é fácil obter eles, né? É fácil resolver esses três logaritmos. Agora eu vou falar de uma aplicação dos logaritmos, que é na obtenção do pH. O pH de uma substância ele é definido como o negativo do logaritmo da concentração de íons de hidrogênio numa substância aquosa, na base 10. Ou seja, você tem uma substância imersa em água, e aí você vai obter a concentração de íons hidrogênios ali. A concentração dos íons de hidrogênio. E vai calcular o logaritmo negativo na base 10. Com isso, você vai obter um valor, um número. E esse número ele vai indicar a acidez ou basicidade de uma substância. No caso, se o pH for de 0 a 6, é dito que a substância é ácida. Sendo que, se for 0, 0 seria o máximo possível de acidez para ela. Se for igual a 7, exatamente igual a 7, é um pH neutro. E de 8 a 14 é um pH básico. O pH ele varia exatamente nessa região aí, né, de 0 a 14. Sendo que o 14 é o mais básico possível que uma solução pode ser. Quanto mais próximo de 0, mais forte é a acidez da substância. Quanto mais próximo de 14, mais forte é a basicidade da substância. Então, por essa tabelinha, você também olha, quando você tem números muito grandes ou muito pequenos, é muito mais fácil você trabalhar com logaritmos, porque no caso, por exemplo, do pH, a concentração de íons de hidrogênio assume valores muito pequenos. No caso do pH 14, então a concentração de 10 elevado a menos 14, no caso do pior, da base mais forte, é um número extremamente pequeno. Se você imaginar, por exemplo, que 10 elevado a menos 1 é 1 sobre 10, 0,1.
Aí você vai 10 a menos 2, 0,1 elevado a menos 1, que é 0,01. Então, 10 a menos 14 é 0,0014 casas. No caso, 13 casas e o 1. Ou seja, 14 casas decimais. É um número extremamente pequeno, próximo de zero. Nesse caso, ao invés de você trabalhar com essas concentrações, você trabalha com um número de 0 a 14, que é um intervalo bem menor, bem pequeno, fácil de se trabalhar e de classificar. No caso, o pH, ele é muito fácil, você coloca nesses três grupos de ácido, neutro e básico. Por isso, os logaritmos, um dos motivos de os logaritmos serem uma ferramenta útil para esse tipo de situação. Então é isso. Nessa primeira parte eu falei só sobre a definição dos logaritmos e alguns logaritmos básicos, a forma de que você resolve eles, né, passando para a equação exponencial, e dei uma aplicação, o exemplo de uma aplicação na vida real dos logaritmos. Né? Então é isso. Na segunda parte a gente vai falar sobre as propriedades do logaritmo, que é o próximo vídeo. Então, muito obrigado. Até o próximo vídeo.